Vamos lá. Primeira coisa, no Brasil é a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, que regula as principais prerrogativas dos integrantes da chamada terceira idade, bem como dispõe sobre quais são os deveres da sociedade, da família e do poder público para com essas pessoas. Primeira coisa que a gente tem que saber, quem é considerado idoso? Muita gente confunde 60 ou 65 anos. E aqui, primeira dúvida que a gente tira, é considerada pessoa idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Completou 60 anos, daí para frente é considerado idoso e está abrangido pelo Estatuto do Idoso. Sabendo disso, vamos dar continuidade. Primeira curiosidade e direito que pouca gente sabe: isenção de IPTU. É isso mesmo. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso vêm garantindo várias outras isenções tributárias, tais como Imposto Territorial Urbano, o famoso IPTU. A isenção varia a depender do município. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e com renda até 2 salários mínimos. O primeiro passo que você tem que fazer para saber se tem direito a essa isenção é procurar a Subsecretaria da Fazenda ou Agência da Receita Federal, onde serão fornecidos todos os dados do idoso que está pedindo essa isenção. Algumas cidades do Brasil já possuem a isenção, como a capital paulista, São Paulo, Sena Madureira, no Acre, Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o Distrito Federal. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita um projeto de lei que concede isenção fiscal ao IPTU a imóvel exclusivamente residencial com valor máximo de 300 mil pertencente a pessoas acima de 60 anos. Uma dúvida que vai surgir, a gente já vai esclarecer. Essa isenção abrange o inquilino também? A resposta é não. Afinal, pelo Código Tributário Nacional, o IPTU é um imposto que se refere à propriedade. Então, quem é dono, quem é proprietário do imóvel é quem tem que pagá-lo. Portanto, essa isenção não se estende ao inquilino possivelmente idoso, certo? Vamos ao próximo, violência. O texto do Estatuto prevê que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punida na forma da lei. Abandonar idoso em hospitais, casas de saúde ou estabelecimentos similares ou não prover suas necessidades básicas é atitude passível de detenção, que pode variar de 6 meses a 3 anos, além de render multa. Também podem ficar presos por até 1 ano aqueles que colocarem a integridade física e a saúde da pessoa idosa em risco. A coação do idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração é outra atitude que pode render reclusão, com pena que pode variar de 2 a 5 anos. É isso mesmo. Isso inclui também os benefícios do INSS. Muita gente recebe, toma o dinheiro do idoso. Isso também entra nessa lei e tem a punição cabível. Como denunciar maus tratos a idosos? Está aqui, pouca gente conhece, é o Disque 100. Esse Disque 100 ele é responsável por apurar denúncias sobre violação de direitos humanos, inclusive a dos idosos. Portanto, se você sabe de algum maltrato a idoso, Disque 100 e faça a sua denúncia. Mercado de trabalho. O Estatuto do Idoso veda a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na admissão de empregos, mesmo em concursos públicos, a não ser que a natureza do cargo exija. A regra também encontra embasamento na Constituição Federal, que prevê que o bem comum deve ser promovido sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade, e na Lei 9.029 de 95, que proíbe a adoção de práticas discriminatórias para efeito de acesso ou manutenção da relação de trabalho. Então, a não ser que a atividade do concurso público exija algum preparo físico que não seja compatível com a idade, de resto, não pode ter discriminação
para o idoso. Recentemente, o TST condenou um banco no Espírito Santo a pagar indenização por danos morais a uma funcionária incentivada a aderir a um plano antecipado de afastamento voluntário. Para a corte, houve discriminação por idade na dispensa da bancária. Pensão alimentícia. Ainda que o mais comum seja observar situações em que os pais são obrigados a pagar pensão alimentícia aos filhos, o contrário também encontra previsão legal. É isso mesmo. O artigo 12 do Estatuto do Idoso dispõe que os idosos que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber pensão, e o genitor pode escolher de qual filho quer receber a obrigação. Portanto, se um filho tem melhor condições financeiras que o outro, pode-se pedir a pensão exclusivamente para esse filho que tem condição, não precisa pedir para todos, certo? Continuando aqui, a Constituição Federal e o Código Civil também prevêem essa possibilidade. Enquanto a Constituição traz que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, o Código Civil prevê que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, certo? Deu para entender? Portanto, existe sim a possibilidade de pensão alimentícia de filho pro pai. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber pensão e a escolher de qual filho. BPC. Aqui, continuando o assunto do idoso que não tem condições de se sustentar, a gente também tem o BPC, caso ele não tenha condições, tampouco o seu filho. O BPC, benefício da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com mais de 65 anos que não possui renda suficiente para manter a si mesmo e a sua família, conforme critérios definidos na legislação. Além de comprovar a idade mínima, ou seja, 65 anos, para ter direito é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Esta renda será avaliada considerando-se o salário do beneficiário, do esposo, do companheiro, dos irmãos solteiros, dos filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que residam na mesma casa. Tá? Lembrando que o primeiro passo é fazer o cadastro único para poder ter direito ao BPC idoso. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º e também não deixa pensão para o esposo, companheiro ou filho. O atendimento deste serviço será realizado à distância, não sendo necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS, a não ser quando solicitado para eventual comprovação. Portanto, você pode solicitar esse benefício ligando para a Central 135 ou também acessando o site do INSS, meuinss.gov.br, você solicita esse benefício. Lembrando que para ter direito, você vai, além da idade, você tem que verificar, pegar o valor do salário mínimo e dividir por 4, não pode ultrapassar esse valor por pessoa. Assistência à saúde. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte dos planos de saúde no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, a jurisprudência do STJ entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento na procura por serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos. O que não pode fazer, de acordo com a Corte, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano de saúde pelo idoso. Lembrando aqui, então, que isso é uma regra, uma previsão do Estatuto do Idoso que não pegou, que veda a discriminação pelos planos de saúde com relação ao valor por conta da idade. E essa situação foi judicializada,
Contudo, o STJ entendeu que pode sim reajustar de acordo com a idade, o que não pode é tornar inviável. A gente vê na prática que os valores são sim inviáveis hoje praticados pelos planos de saúde, mas enfim, o STJ decidiu e está aí para ser cumprido. Medicamentos. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Justiça. Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais, nos quais figurem como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente, no caso, o juiz. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro, também com mais de 60 anos. Vagas exclusivas. De acordo com a legislação, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas às pessoas maiores de 60 anos de idade, sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade. Essa daqui é uma regra que é cumprida, talvez por ser mais fácil. Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto do Idoso, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Este direito também é assegurado pela Lei 10.048 do ano 2000 e pelo Decreto 5.296 de 2004, que a regulamentou. Também há muitos lugares que, se você não se manifestar, você não consegue ter esse direito levado a efeito. Inclusive, em agências bancárias, ele também tem o seu efeito. Prioridade especial é a chamada prioridade da prioridade. Desde julho de 2017, idosos com mais de 80 anos têm prioridade em relação a outros idosos. É isso mesmo. Essa super prioridade dos octogenários é assegurada pela mudança em trechos do Estatuto do Idoso realizada por meio da Lei 13.466 de 2017 e sancionada pelo ex-presidente Michel Temer. Agora, a meia entrada. É isso mesmo, o mesmo Estatuto do Idoso estabelece que maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. As regras variam em cada município, mas, em geral, só é preciso apresentar o documento de identidade para comprovar que tem 60 anos ou mais. Transporte é direito do idoso com 65 anos ou mais acessar gratuitamente os serviços de transporte coletivo urbano e semiurbano no metrô, trens metropolitanos, ônibus de linha que circulam dentro da cidade e entre cidades vizinhas, lotações, entre outros. É possível que sua cidade tenha leis que garantam gratuidade para pessoas com idade inferior à lei federal, ou seja, menos de 65 anos. Geralmente, as cidades, algumas oferecem, como por exemplo São Paulo, para quem tem 60 anos ou mais. Mas, pela lei federal, o Estatuto do Idoso é quem tem 65 ou mais, mas as prefeituras têm praticado 60 anos ou mais. Informe-se sobre isso junto ao órgão responsável e solicite esse seu direito junto à sua prefeitura. O transporte coletivo interestadual ele é gratuito para maiores de 60 anos com renda até 2 salários mínimos. Cada ônibus deve reservar 2 vagas gratuitas e, caso preenchidas essas vagas, os demais idosos têm direito a pagar metade do valor da passagem. Aqui pouca gente sabe dessa segunda opção. É isso aí então, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado.
compartilhe com todo mundo que você conhece, quem já é idoso, quem está prestes a virar idoso e quem também é filho de idoso e que pode fazer valer esses direitos para os seus pais, para os seus avós. Enfim, esse vídeo é de utilidade pública e vale para absolutamente todo mundo a título de conhecimento. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o joinha se gostou do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!